Sobre este assunto, não é nossa pretensão fazer sobre a presente temática quaisquer juízos de valor ou julgamentos do ponto de vista pessoal. Pretendemos sim, e temos esse direito, no âmbito do exercício do nosso mandato, fazer o devido julgamento político de decisões anteriormente tomadas à revelia daquelas que foram as nossas posições e como avisámos na devida altura e como posteriormente se veio a demonstrar, prejudicaram severamente o município. Não podemos, pois, admitir que agora se apaguem com uma borracha as péssimas opções estratégicas do passado, só porque, por fim e à força, se arranjou uma saída com menos custos. Ainda mais quando estamos a falar, sempre a falar, com a fasquia elevada a muitos milhões de euros. Não, a qualidade e a utilidade deste edifício não pode nunca justificar os montantes nele até agora aplicados. Enquanto cidadãos e mais ainda enquanto autarcas, temos que agir com responsabilidade e não podemos assentar as nossas opções numa lógica megalómana só porque era melhor, mais adequado ou dava mais jeito. Na última reunião de Câmara, o Sr. Presidente Joaquim Santos considerou a deliberação da aquisição dos edifícios centrais como histórica. Já nós, Partido Social Democrata, sempre afirmamos que a opção por estes arrendamentos foi e é ruinosa para o nosso município. Consideramos que hoje a deliberação é de facto histórica na medida em que vem emendar um erro histórico do Executivo CDU. Podemos hoje fazer as considerações que entendermos, mas a verdade é que a CDU, sustentada por uma maioria absoluta, optou sempre, desde o início deste processo, por impor à força a sua opção desastrosa. A opção que sempre defendeu, com unhas e dentes, isto apesar da contestação maciça de toda a oposição ao longo destes anos. Em boa verdade, a CDU nunca admitiu, nunca se retratou do sorvedouro de dinheiro público que a opção negra por estes arrendamentos constituiu. De resto, quer-se hoje fazer passar uma imagem de momento histórico em que o Executivo CDU issa a bandeira da competência da solução de um problema sobre o qual tem inteira e exclusiva responsabilidade. E não somos nós que o dizemos, é o Tribunal de Contas. Na auditoria realizada, chegou, entre outras, às seguintes e contundentes conclusões. Passo a citar. Trata-se de um complexo puzzle jurídico que se traduziu na fuga ao regime jurídico do contrato de empreitada, de obra pública e do regime jurídico do crédito público municipal. No desenvolvimento do complexo negocial, as condutas dos responsáveis traduziram-se numa reiterada e sistemática indiferença pelo dever de demonstrar que as soluções adotadas pelo município do Seixal eram conformes ao princípio da economia ou da racionalidade económica. A auditoria considera também que se registou uma violação do princípio da economia, uma vez que os responsáveis deliberaram contratar sem a prévia realização de estudos de avaliação económica ou qualquer apreciação do impacto orçamental subjacente aos dois contratos. Acrescenta ainda a auditoria que celebraram os contratos de promessa de arrendamento antes do início das empreitadas e vincularam-se ao arrendamento através de cláusulas exorbitantes, manifestamente lesivas do interesse público. Não exerceram a opção de compra, aceitando que os dois edifícios fossem vendidos pelo valor global de 49,5 milhões de euros. O Tribunal de Contas refere ainda que as rendas pagas pelo município pelos dois edifícios até 2015 são de 40 milhões de euros. A celebração, por fim, conclui, a celebração dos conglomerados contratuais descritos traduziu-se assim na assunção de encargos financeiros adicionais para o município do Seixal, dos quais resultou e pode ainda vir a resultar dano para o erário público municipal. Esclarecedoras estas conclusões. Com efeito, o PSD não pode deixar de referir que estamos, como se viu, em face de tais conclusões, perante o maior erro de gestão financeira alguma vez cometido por este Executivo. Tem cometido muitos, é certo, mas este, em concreto,
é aquele que configura o pior, o mais irresponsável e o mais grosseiro erro de que há memória há mais de 40 anos. Aliás, nunca o município do Seixal conheceu outra gestão que não a da CDU, pelo que este processo marca, estigmatiza e responsabiliza perpetuamente muitas das pessoas que estão hoje aqui sentadas e que sempre defenderam, até à última, o acerto deste processo de arrendamento. Na verdade, sabemos hoje, nem os próprios acreditavam na bondade de uma opção que, mesmo à distância de uma década, estava na cara de um homem médio, que seria como foi, completamente perversa para o erário público municipal. Na verdade, foram até hoje despendidos em rendas de quase 30 milhões de euros só nos edifícios centrais. Pior, vamos continuar a gastar, até que o processo de aquisição fique definitivamente fechado, e isto, se alguma vez tal suceder. É que, não querendo ser fatalista, a verdade é que ainda se encontram muitas arestas por limar e, sobretudo, mais preocupante, estamos ainda muito dependentes de terceiros, bem como de fatores externos que não estão no domínio do município, pelo que existem ainda muitas situações que precisam de ser alinhadas, designadamente o tempo ou a falta dele, o visto do Tribunal de Contas, para que se possa, enfim, rotular este processo como encerrado. Recordamos que neste procedimento estamos sempre a falar dos edifícios centrais e nunca nos edifícios operacionais, como é consabido, ficam fora desta equação. Neste sentido, é certo que num futuro não muito distante temos mais esta pedra no sapato. Até lá vamos pagando ou litigando em tribunal com o senhorio. Qualquer uma das opções é dispendiosa e nenhuma resolve o problema em definitivo. Todavia, como todos reconhecerão, este é um problema igualmente grave e que também necessita de uma solução que agora se dispensou com base naquilo que os obreiros desta solução consideraram ser o interesse público. Porém, como se viu, a auditoria do Tribunal de Contas faz sempre incidir o seu escrutínio sobre os dois edifícios, sobre a necessidade de ser encontrado um caminho que resolva a presente situação considerada perversa pelo próprio Tribunal. Por outro lado, tem-se verificado em determinados setores alguma tendência para afirmar que o Executivo decidiu agora e de modo próprio tratar deste problema propondo a presente solução. Ora, tal não é verdade. É preciso que fique claro que a CDU sempre negou ou relativizou o problema com o arrendamento dos edifícios. Antes e mesmo depois da auditoria do Tribunal de Contas, a CDU sempre defendeu a sua opção como um ato de gestão perfeitamente admissível e em consonância com o interesse público. Só depois, como demonstra a atual situação, a CDU e este Executivo admitem por fim, e ainda que muito timidamente, que estes contratos de arrendamento foram afinal uma opção que, à luz do dia de hoje, não teriam tomado. Em boa verdade, basta corrigir os vários apontamentos feitos na recomendação do Tribunal de Contas para demonstrar que a CDU é obrigada a modificar o presente quadro face à força obrigatória e vinculativa da mesma recomendação. No mesmo sentido, segue o parecer do professor Dr. Marco Capitão Ferreira, contratado pela Câmara, e que, para melhor compreensão, passamos a citar. É esta recomendação que vincula hoje o município do Seixal e é ela que terá de dar cumprimento sob pena, como se viu, de admitir que do seu não cumprimento decorra a aplicação de multas no âmbito da responsabilidade financeira, pelo menos sancionatória nos termos da lei em vigor. Em causa está, repete-se, o não cumprimento reiterado e justificado das recomendações do Tribunal. Na página 146 do parecer do professor Dr. Marco Capitão Ferreira, plasmam-se ainda as seguintes conclusões e questões. Está o município do Seixal vinculado ao cumprimento da recomendação relativa ao chamado edifício dos serviços centrais? Sim, a recomendação é vinculativa, porquanto a mesma cumpre requisitos que lhe esteja associado um comando jurídico, legítimo, operativo, resultante do exercício de funções legalmente cometidas ao Tribunal de Contas, sendo que esse comando é claro, preciso e incondicional. O não cumprimento da recomendação implica a violação da lei, que estatui a aplicação da responsabilidade financeira, sancionatória de natureza pessoal. Portanto, se há item que é absolutamente claro é que o Executivo está vinculado pelo Tribunal de Contas a encontrar um caminho que ponha cobro ao presente servidor, bem diferente de ter agora concluído que afinal se enganaram.
durante todos estes anos e que é melhor adquirir ao invés de arrendar, como já agora sempre advertiu a oposição. Só a título de exemplo, já em 18 de 12 de 2006, falava-se na imprensa nacional, no Correio da Manhã, sobre o voto contra do PSD na Assembleia Municipal a propósito desta matéria. Quem não se conforma com o negócio é o PSD, que, pela voz do seu deputado municipal, Paulo Edson Cunha, considerou que estava perante um contrato de promessa de compra e venda mascarado com a denominação de arrendamento. Já agora, o título dessa publicação era Câmara do Seixal Arrendada. Esta posição tem mais de 10 anos e, mesmo com escassos meios, a oposição conseguiu ver o que o executivo da CDU não viu ou se recusou a ver. Na verdade, mesmo que a presente proposta consiga ultrapassar todos os seus obstáculos, o município vê-se mais uma vez na necessidade de contrair um avultado empréstimo, 35 milhões de euros, aumentando e muito o seu endividamento. Isto apesar de todas as engenharias e autorizações especiais que se possam implementar. Valha-nos nesta circunstância a disponibilidade da tão famigerada banca, que mais uma vez é quem acode ao executivo CDU nestes apertos de natureza financeira. Tudo numa irónica submissão àqueles a quem passam a vida em alto e bom som nos seus discursos, a dirigir pedidos com a necessidade de interferência, disciplinação, de nacionalização, enfim, a maldita banca. Mais ainda, a suprema ironia de ser o BPI a quem o município do Seixal vai recorrer para obter mais este empréstimo. O banco do homem que indignou o país em tempos de troika, com a célebre frase que fazia alusão às dificuldades dos portugueses: ai, aguenta, aguenta. Mas pela boca morre o peixe, como diz o ditado. E a CDU vê-se agora com todo este processo e, por conta da sua gestão irresponsável, vergada ao chicote da incoerência entre o seu discurso e as suas políticas. Por fim, terminamos como começámos. De facto, hoje é um dia histórico. É um dia em que a oposição, hoje, em maioria nesta Assembleia, vai com o seu contributo, com o seu sentido de responsabilidade de viabilizar finalmente uma solução, ainda que parcial, votando favoravelmente pela aquisição dos edifícios centrais. Porque, de outro modo, seria a manutenção da presente situação catastrófica, saque sem fundo, que resultou destes arrendamentos. Temos muitas interrogações sobre se esta será a melhor das soluções. Temos, porém, a certeza que é de facto uma solução. E temos também a certeza que a solução agora encontrada será certamente melhor do que aquela que temos presentemente. A que temos presentemente, estamos todos de acordo, tem que ser definitivamente afastada, sob pena dos seus efeitos lesivos continuarem a causar prejuízo e a fazer sistematicamente moça na contabilidade da autarquia. O Partido Social Democrata, acusado muitas vezes de forma direta de votar contra tudo e de adotar uma política terra queimada, demonstra hoje aqui, com o seu voto, que é um partido responsável e que privilegia, acima de tudo, os superiores interesses do município e das suas populações. Com efeito, por tudo o que se disse, e apesar do que se disse, o Partido Social Democrata votará a favor desta deliberação. Disse, muito obrigado.